Nos últimos dias, vários torcedores do Flamengo me mandaram mensagens em todas as redes sociais me questionando sobre a dívida do Internacional com o Flamengo em relação a Thiago Maia, porque nunca mais foi falado sobre isso. E aí eu fui apurar, e repito, me deu muito trabalho porque eu tive que ter acesso ao documento junto à CNRD, que é o órgão da CBF, que administra, que toma conta dessas cobranças de dívidas entre clubes, tá? Para vocês entenderem. Eu vou explicar tudinho para vocês, vou trazer aqui quanto que o Inter deve, se já pagou algo, se ainda deve. O Corinthians deve ao Flamengo, muita gente me pergunta isso também em relação à compra do Mateuzinho, do Hugo Souza, também falaremos sobre isso. Temos essas informações exclusivas e vamos trazer no vídeo de agora. E tem também Hulk debochando do Flamengo, é isso mesmo? Lembrando que Flamengo e Atlético Mineiro vão se enfrentar agora na Copa do Brasil, 2 jogos extremamente importantes. E Matheus Gonçalves e Lohan, os dois pedindo passagem. Vou começar falando sobre esses dois, Matheus Gonçalves e Lohan. Eu tive a oportunidade de assistir ao jogo do Flamengo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Os dois, o Lohan já faz parte do Sub-20, né? Ele voltou de vez, e o Matheus Gonçalves ele pediu para jogar essa partida para não ficar sem ritmo, tendo em vista que ele está tendo poucas oportunidades no elenco profissional do Flamengo. E os dois jogaram muita bola. O Matheus Gonçalves, inclusive, foi o autor dos 2 gols do Flamengo. O primeiro, um golaço, uma pintura. O segundo, um belo gol, jogada linda, maravilhosa, jogada que contou com o Lohan, dando balão no adversário. Então, os dois jogaram muita bola nessa partida. E eu vou ser sincero, eu não consigo entender o fato de Felipe Luiz não dar mais oportunidade, pelo menos ao Matheus Gonçalves. O Lohan eu até entendo. Voltou para o Sub-20 para fazer todo o processo certinho, para não pular etapas. O Matheus Gonçalves, embora seja jovem também, mas é um jogador que já foi emprestado para o Red Bull Bragantino. Eu acho que ele está mais pronto para estar no profissional. E eu, por exemplo, não vejo motivos de você investir 40 milhões de reais num atacante irlandês que não sabe finalizar, sendo que você tem o Matheus Gonçalves ali pronto para você utilizar. Beleza, são funções diferentes, talvez. Embora o Matheus Gonçalves renda muito bem pelo lado direito, mas na época de Vitor Pereira no Flamengo, o lado esquerdo ele também fez e fez muito bem, tá? Então, eu acho que vale o Felipe Luiz abrir o olho com esses 2 jogadores, sobretudo em relação ao Matheus Gonçalves. Eu, no lugar do Matheus Gonçalves, já teria até saído do Flamengo, porque eu acho que ele tem que ter muitas oportunidades, é um garoto que tem um potencial absurdo. O Lohan, eu entendo, está passando por esse processo novamente aí de maturação lá no Sub-20. Mudando de assunto, o Hulk parece que debochou do Flamengo antes do jogo contra o Flamengo aí pela Copa do Brasil. Ele falou sobre a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, e os sites aí que falam do noticiário do Flamengo entenderam que ele foi debochado, abre aspas. Não sei se eles estão cansados ou não. Aqui, por exemplo, a gente está acostumado a fazer 9 jogos no mês. Eles fizeram talvez 5 jogos? Nem isso, não sei. Não é bem por aí, não estão cansados. Se você olhar para o outro lado assim, vamos fazer uma observação mais real. Os caras que estão acostumados a jogar 9 jogos no mês, fizeram 4 no Mundial, cara, toca as perninhas, estão com as perninhas levinhas. É uma situação nova para a gente, não sabemos como vai ser. Se as equipes que estavam no Mundial estarão com mais ritmo, ou se os times que conseguiram descansar vão retornar em melhores condições físicas. A gente não sabe, só quando começar os jogos. Estamos concentrados para fazer grandes jogos. Esse mês vai ser muito importante para a gente. Tem o Flamengo na Copa do Brasil, conclui o Hulk em entrevista coletiva. E aí, vocês acharam que teve deboche? Lembrando que os 2 jogos entre Flamengo e Atlético Mineiro estão marcados para 31 de julho, jogo de ida no Maracanã, e 6 de agosto, jogo de volta na Arena MRV. Vamos agora para o assunto principal desse vídeo, as dívidas. Na verdade, a dívida do Internacional com o Flamengo. E eu já vou falar logo, o Corinthians não deve ao Flamengo, não tem pendência com o Flamengo, não tem inadimplência com o Flamengo, não tem nada em relação à compra do Mateuzinho e nem do Hugo Souza, pelo menos nesse momento. Se futuras parcelas forem vencidas e não pagas, obviamente a gente vai trazer aqui. Mas até o momento, o Corinthians está ok com o Flamengo. Já o Internacional não está ok, o processo está no órgão da CNRD, da CBF. Vene, por que o Flamengo não vai à FIFA e cobra do Internacional como fez com os clubes portugueses? Porque não pode.
O Flamengo, todos os clubes brasileiros, para cobrar de um outro clube brasileiro dívida, tem que ir a CNRD. Por exemplo, o Cuiabá está aí para receber mais de quase 50 milhões de reais de alguns clubes do futebol brasileiro e está na CNRD também. E lá você negocia, você entra com uma ação na CNRD e vai negociando com o clube. No caso, o Flamengo entrou com a ação no dia 27 de novembro de 2024. O processo da CNRD é 2024/0/01805. Eu tive acesso a esse documento. E vamos lá. Pedido inicial para citação do Inter, além de condenação do Inter ao pagamento de 250 mil euros, acrescido de multa e juros moratório, convertido para real com base na cotação oficial do Banco Central do Brasil no dia útil anterior à quitação. Condenar o Inter ao pagamento de parcelas vincendas, eventualmente inadimplidas, durante a tramitação desse processo de cobrança. Condenar o Inter ao reembolso das custas recolhidas pelo Flamengo, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados no mínimo de 10%. Requer a aplicação de sanções ao Inter caso este não cumpra voluntariamente o disposto acima. E aí que está. A resposta do Inter trata todo o tempo da pandemia e da tragédia ocorrida em 2024, afetando todo o centro de treinamento do clube. Trata do prejuízo que teve com a impossibilidade de receber público e que ainda que esteja tentando se recuperar financeiramente está distante de uma solução. Destaca que o atraso se deu pela crise financeira que o clube vivencia. Apresenta um pedido de parcelamento em 10 parcelas, com início em 25 de fevereiro de 2025 até 25 de 11 de 2025. O Flamengo alerta que o contrato com o Inter foi firmado 2 meses após a tragédia no Sul, ou seja, não houve modificação do quadro econômico do Internacional. O Flamengo rejeita a proposta de acordo, indicando novamente que o Inter arrecadou cerca de 135 milhões de reais com a venda de seus atletas em 2024. A última movimentação desse processo na CNRD foi 11 de março de 2025. Gente, Estou gravando o vídeo dia 10 de agosto, mas esse vídeo vai sair no dia 11 de julho, desculpa. Estou gravando esse vídeo 10 de julho e esse vídeo vai sair 11 de julho, ou seja, março, abril, maio, junho, julho. 4 meses sem movimentação. A CNRD. O Flamengo vendeu, só para recordar, o Thiago Maia Internacional, 50% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros. 1.250.000 euros já estão vencidos e o Flamengo não recebeu esse valor. E assim, gente, com todo respeito ao Internacional, mas como é que o clube alega isso no processo da CNRD e continua contratando jogadores? Esse é o ponto do fair play financeiro, gente. Como é que um clube que deve a outros continua gastando horrores? Eu estou falando do Internacional porque é esse caso com o Flamengo, mas tem vários outros que fazem isso, inclusive o Botafogo, que é SAF atualmente. O Botafogo deve a alguns clubes, mas continua contratando. O Corinthians, nem preciso falar, né? O Corinthians era uma confusão danada com o Memphis Depay, que não se reapresentou, porque não pagaram uma bonificação para ele prevista em contrato, não pagaram o segurança do Depay. Gente, na boa, não dá para o futebol brasileiro evoluir dessa maneira. Como é que um clube que continua contratando alega isso no processo junto à CNRD e contratou milhões e vendeu milhões, como o Flamengo disse aqui? Então, ou a CBF cumpre, o novo presidente da CBF cumpre o que prometeu de correr atrás de um fair play financeiro, ou o nosso futebol brasileiro vai ficar nessa o tempo todo e de uma maneira injusta. Porque o Internacional tem os mesmos direitos que o Flamengo, por exemplo, que é um clube organizado, que o Palmeiras, que é um clube organizado, Cuiabá, que é um clube organizado, Fortaleza, que é um clube organizado. Enfim, fica aí a informação. O Flamengo teve um tempo para preparar De La Cruz para a volta às partidas no Brasil. Com Pulgar fora por até 3 meses, o uruguaio precisará enfrentar uma sequência importante de jogos. Ele se recuperou recentemente de uma lesão no joelho esquerdo, que ocorreu em maio e o deixou de fora da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. De La Cruz voltou a jogar nas oitavas de final, entrando aos 35 minutos do segundo tempo. Devido ao histórico de lesões, é pouco provável que o volante jogue em todos os confrontos. De La Cruz chegou ao Flamengo apresentando um caso de sinovite crônica no joelho direito.
Devido ao problema, o joelho saudável acaba sendo sobrecarregado, e o clube precisa monitorar a intensidade dos treinos do meia diariamente. Nem sempre ele vai a campo treinar com o grupo. Em 2025, De La Cruz teve sua maior sequência como titular em 8 partidas. Children's. Antes, em 2024, ele teve uma sequência de 10 partidas. Antes de se machucar, o jogador uruguaio havia iniciado 6 jogos consecutivos. No dia 18 de maio, durante o clássico contra o Botafogo, ele sofreu uma entorse no joelho esquerdo.